Estamos de volta com Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via. Professora Carmen Célia, a mortalidade infantil dos 28 dias até 1 ano de idade, mortalidade infantil tardia, ela é muito influenciada, conforme a professora mencionou aqui, pelas condições relacionadas à qualidade de vida e também é muito influenciada pela qualidade do sistema de imunização de uma cidade, de um estado e de um país. E nisso o Brasil tem sido exemplar. Nós podemos nos orgulhar do nosso país quando nós falamos na qualidade do nosso sistema de imunização. Então, eu gostaria que nós aproveitássemos a primeira parte desse bloco final para que a professora Carmen Célia nos falasse sobre a importância da imunização na adesão das famílias ao sistema de saúde para essa tarefa. Como você disse, é um programa que deu certo, né? Tem salvo vidas de uma forma espetacular, é um dos pontos principais para diminuir a mortalidade infantil, né? Qualidade de vida para essa criança, para essa família. Chamar a atenção o seguinte, como a criança tem muitas vacinas a se realizarem logo que elas nascem, né? Nasceu, é BCG, hepatite, depois vem a penta, que agora nós temos a penta, e assim sucessivamente. O que nós temos visto? Que a criança, para entrar numa creche, numa escolinha, ela vai com a sua caderneta atualizada ou mais atualizada. À medida que ela tem que ir fazendo os reforços, o que a gente percebe? Que não há uma continuidade na vacinação. Então, a vacina ela é fantástica, os efeitos adversos comparados com os benefícios, né, com a gravidade da doença ou a não adoecer, é uma coisa impressionante. E muitas vezes é gratuito, tem no posto de saúde mais próximo da casa dessas pessoas, não há uma adesão absoluta, né? Absolutamente impossível, mas não há uma adesão esperada dessas famílias, dessas crianças. E a criança, ela depende de um adulto para fazer isso. Então, a importância das famílias é compreenderem que não pode deixar de vacinar. Não pode. Faça chuva, faça sol. E a outra coisa é que as contraindicações de vacina, elas são muito limitadas. Ela tossiu, não foi vacinar. Tosse não é contraindicação. Febre baixa não é contraindicação. Está tomando antibiótico? Não é contraindicação. Então, contraindicação é uma doença grave, em que a criança precisa até ser internada. Fora isso, não tem aquela contraindicação. Uma outra coisa que a gente vê na prática é como são muitas vacinas, às vezes, aos 2, 4, 6 meses, e fica assim, ela vai tomar uma injeçãozinha, volta depois para fazer outra vacina. Não há necessidade. Se tiver que tomar 5 injeções, 4 injeções, pode fazer e deve fazer na mesma hora. Por quê? Ela já está ali, eu não posso perder a oportunidade da presença dessa família e não tem problema nenhum de fazer essa vacina, várias vacinas da mesma hora. Se tiver alguma vacina que não deva ser feita, aí sim, o próprio médico vai orientar. Mas chegou para vacinar, as equipes que são habilitadas, que são treinadas, também estarem atentas a isso. A gente não precisa ter pena. Pena é de não dar a injeção. Pena é de não vacinar. Porque daqui a pouco ela volta com uma doença grave, né? Hoje nós não temos mais difteria, mas nem temos tétano. Mas por que não temos com a frequência que tínhamos? Por causa da vacina. A vacina está aí. A questão, por exemplo, de otites por causa de hemófilos, pneumonias, diminuiu muito. Muitíssimo. Agora, por último, existe a vacina para
pneumo, meningococo, quer dizer, então é muita possibilidade que está sendo oferecida para o indivíduo não adoecer. Se tem dúvida, procurar um médico, um profissional da confiança para poder falar e não ficar, porque o vizinho falou, o fulano falou, né? Mas o programa ele é extensíssimo, nós temos difteria, tétano, coqueluche, hemófilo, meningo, pneumo, hepatite, tuberculose, febre amarela, pólio, rotavírus, o que mais? E são todas vacinas que chegam quase todas elas a 100% de eficiência, né? Eficiência porque absoluta. Com raríssimas exceções, pode ser, algumas delas podem deixar espaço para que a doença venha de forma mais amena, de forma mais hepatite suave. A. Temos também hepatite A para a criança depois de um ano. Hepatite B desde que nasce. Temos a vacina de que eu estava aqui olhando a minha anotação. A tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba. Quer dizer, temos a vacina de varicela, que antigamente todo mundo tinha que ter varicela, né? Isso. Até ia para pegar enquanto era pequeno. Então, hoje não precisa. Aqui em Campos, por exemplo, eles fazem uma cobertura importantíssima. Quando tem um caso de varicela numa creche, por exemplo, eles fazem a atenção a todas as crianças da creche. Enfim, as opções são N opções. Com relação à varicela, não precisa nem ser epidemiologista ou pediatra, basta olhar o rosto da juventude atual e ver que a presença daquelas cicatrizes características quase que não existe mais, acabaram. Não existem mais. Então, e é muito importante. Mas voltando aqui à questão das vacinas, né, da utilização da vacina, é fundamental, aproveitando o gancho, porque vacina está dentro de uma caderneta, chamada caderneta da criança. Eu não sei se a gente aproveitar a oportunidade para dizer isso. A caderneta da criança é um instrumento de maiores informações para as famílias. Então, a mãe, o pai, alguém lê a instrução. Fala de tudo que vai acontecer com a criança, o cuidado com a criança, o desenvolvimento da criança, a alimentação, que é um outro problema sério em pediatria, né? Ali tem tudo, até dos riscos, os cuidados para não ter acidentes e domésticos. O registro das vacinas é também uma excelente fonte de informação para o pediatra. A curva de crescimento, para ver se a criança está evoluindo bem no seu ganho de peso. Então, essa caderneta, que é distribuída quando a criança nasce, ela é fundamental. Ela traz as informações para a vida. É um adulto, já estou na minha caderneta que eu sei que eu fui vacinado, e depois a gente vai dar continuidade. A amamentação. Os 2 minutos finais. A amamentação é uma paixão, né? Porque não há nada que substitua o leite materno. O leite materno ele só pode ser deixado de lado em mulheres HIV positivas e alguma doença gravíssima de uma criança. Mesmo assim, a mãe é estimulada a continuar produzindo leite para quando ela sair da UTI, ela ter condição de amamentar. E lá na UTI a mãe pode ordenhar o leite e dar para a criança. Então, a amamentação ela é fundamental. Olha, a criança vai ser mais inteligente, o desenvolvimento dela não tem igual, ela vai andar, vai falar, porque a própria forma de sugar estimula a língua, a boca, a cavidade, para poder a criança falar com uma forma mais clara. E fora a questão da proteção de doenças, né? De todas as doenças. Então, leite materno exclusivo, até 6 meses de idade, exclusivo. Mesmo em Campos dos Goytacazes, mais de 40 graus, leite materno não precisa de água. Ele tem água em quantidade suficiente, tem tudo. É só dar o peito, mínimo 8 vezes por dia. E
Depois a gente vai introduzindo alimentos. Os alimentos, sem retirar, no entanto, o leite sem materno. retirar. Hoje a gente estimula até 2 anos de idade, respeitando a mãe, né? Então a criança pode ir para a creche, continuar no peito, a mãe leva o leite ordenhado, deixa na geladeira e na hora lá pode colocar em banho-maria. E aproveitando a questão do aleitamento, nós nos plantadores temos o banco de leite humano, que qualquer dúvida pode ser tirada com a equipe do banco de leite, aprender a tirar o leite, a ordenha, e também se a mulher ela vai produzir mais leite do que o próprio filho precisa, porque a produção é muito grande, ela pode ser uma doadora também para as outras crianças que precisam, que E estão doar doentes. sempre é um ato de amor. Doar é um ato de amor. Lamentamos enormemente que o nosso tempo seja limitado. Gostaríamos, e tenho certeza que os nossos telespectadores também, de seguir por mais horas e horas aprendendo com a experiência da professora Carmen Célia Moreto, professora responsável de pediatria da Faculdade de Medicina de Campos. Professora Carmen Célia, muitíssimo obrigado por sua presença, que não será a única, já está convidada para retorno. Agora a questão é marcar data, mas o convite já está feito. Eu quero agradecer porque é uma oportunidade, né, de estar aqui com você e de estar passando essas informações, ter essa oportunidade de ir informando, né, as pessoas, esclarecendo, dizendo que a gente está à disposição no Hospital dos Plantadores de Cana, né? Sou responsável pelo serviço de pediatria lá, tem a equipe, tem o banco de leite, a gente está à disposição para qualquer necessidade. Muito obrigado, professora Carmen Célia. Terminamos aqui o nosso terceiro bloco do Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via.